Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Encontro de Humanismo. Nós receberemos hoje a doutora Janira, que com certeza contribuirá muito para esse debate, assim como os nossos outros convidados estiveram até então. E ela já está aqui conosco. Doutora, seja muito bem-vinda. Só ajustar a câmera. E nós iniciamos, certo? Olá, doutora, agora eu consigo lhe ver. Deixa eu arrumar aqui essa luz. Sim. Deixa eu ver se fica melhor. Enquanto isso, quero só dizer que é uma grande honra e uma alegria para a academia no Nordeste, para a ciência do direito, poder recebê-la aqui, especialmente a Frente Humanista do Direito, uma iniciativa que visa democratizar a Constituição e os direitos humanos através de métodos de trabalho diferentes. E certamente, nessa segunda temporada de Encontro de Humanismo, nós estamos focando em temas que buscam esmiuçar e examinar como o judiciário pecou e pode melhorar no trato humano com as pessoas que o fazem e com as pessoas que acabam se vendo no imbróglio do judiciário. E hoje nós vamos receber a advogada criminalista, historiadora, ex-deputada pelo Estado do Rio de Janeiro, a querida doutora Janira Rocha, que para mim é um exemplo de resiliência, é um exemplo de força e de dedicação ao processo penal humano e a luta pela efetivação do que a Constituição diz que deve ser com relação aos direitos humanos. Então, doutora, seja muito bem-vinda a essa conversa. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço à Frente Humanista, né, pelo convite. E sempre é bom, né, participar de bons debates, participar de boas reflexões, ainda mais com um rapaz jovem como você, uma pessoa que faz reflexões profundas sobre as questões de direitos humanos. Isso é muito importante. Quem dera que toda a nossa juventude hoje tivesse essa mesma preocupação. Então, assim, é uma honra para mim fazer parte dessa tua iniciativa e participar dessas reflexões. Que alegria, de verdade, doutora. Hoje a gente vai conversar sobre a Constituição e a espetacularização do judiciário e do processo. Obviamente, nós vamos esbarrar em temas como liberdade de imprensa, como devido processo legal, e a gente vai examinar como essas coisas afetam diretamente, né, a estrutura do que nós conhecemos como Estado Democrático de Direito. Vai ser uma conversa muito importante para que as pessoas possam abrir os poros do entendimento acerca de como algumas atitudes que nós vemos corriqueiramente são danosas para que a justiça funcione com eficácia e com perfeição. Né? Ninguém melhor do que a senhora nesse momento para que nós possamos ter esse tipo de conversa, visto que a senhora atua ativamente em processos que, enfim, acabaram por lidar com justamente esse trabalho específico e esse enfrentamento específico. Então, dito isso, eu começo dizendo que quando a justiça tenta entrar no mesmo ritmo da imprensa, em querer dar uma resposta ou uma satisfação, ela inevitavelmente se atrapalha. É uma coisa evidente que nós vemos pelos dados e pelas demonstrações óbvias dos processos que nós vimos nos últimos tempos. Mais especificamente, é sabido que a imprensa é muito imediata e que a resposta que ela precisa dar é em tempo curto. E o judiciário vai na contramão, porque no processo não, especialmente no processo penal. Existem muitos elementos que devem ser observados com absoluta cautela e passos que devem ser observados com absoluta cautela. Ver se como prossegue a investigação, se haverá denúncia, se o processo seguirá, se haverá júri, se for o caso, ou se serão condenados ou não. E esse fenômeno, né, de tentar empregar a culpa antes do processo é muito grave, muito danoso
ao Estado Democrático de Direito, visto que isso desperta no imaginário popular uma vontade irracional de fazer justiça com as próprias mãos. É o que eu costumo chamar de fenômeno da multidão ensandecida. E isso é muito grave. Então, doutora, em primeiro momento, quais as principais razões e os principais aspectos que levam à espetacularização do processo penal, em sua opinião? Bom, assim, eu acho que falar de processo penal é você tentar refletir o direito como um todo, né? E o direito, o que que é o direito, né? O direito, ele serve historicamente, serviu ao longo da história às ideologias dominantes, né? Ou seja, ao arcabouço de ideias dos setores dominantes daquela época, da classe dominante daquela época. É em nome desse arcabouço, ou seja, dessas classes dominantes, né, que o direito se organiza, particularmente o direito penal, que é um direito que cumpre, né, não só um papel de ordenamento da sociedade, mas ele cumpre um papel de controle, né, efetivo dessa sociedade, particularmente, ou seja, o controle de uma classe sobre outros setores de classes, né? Então, assim, o direito penal, ele é um direito didático, ele é aquele direito que modula comportamentos, é aquele direito que diz para esses setores, olha, aqui quem manda na economia, na política, na cultura, na arte, enfim, quem manda na vida somos nós. Quem tem um controle da polícia, dos exércitos, enfim, né, da força, somos nós. Então, vocês têm que cumprir com essas normas aqui, que são feitas por um parlamento que, via de regra, majoritariamente representa esses interesses econômicos, né, historicamente localizados, né, nas diferentes formações, enfim, sociais. Então, direito e mídia se relacionam desta maneira, porque a mídia também, ela não é uma mídia desvinculada desses interesses e desses poderes, né? Ou seja, a mídia responde majoritariamente também a esses interesses de classe. Óbvio, né, que assim é diferente você falar de mídia hoje, você falar de mídia no século passado, né? Enfim, por quê? Porque hoje essa mídia ela passa a se relacionar, né, com as redes sociais, ela passa a se relacionar com a internet, né? Então ela tem, né, também que fazer política com essa opinião pública, né, que existe para além daquilo que antes ela controlava. Né? Quando você tinha uma mídia que era assim, são os principais canais de televisão, são os principais jornais que eram controlados, né? Nós antigamente costumávamos dizer que a imprensa era o comitê central do poder dominante da época, né? Ou seja, era ali que se pensava a política para a sociedade, era ali que se comunicava à sociedade essa política, e era a partir dali que se estabelecia esse controle social. A sociedade hoje ela está muito mais dinâmica, porque existem pessoas que conseguem acesso a milhões de outras pessoas, muitas vezes contestando essa mídia oficial, né? Então, assim, as relações de poder hoje entre sociedade, direito, mídia, são relações mais complexas, mas são todas relações de poder, né? Então, assim, o direito penal, né, que é um direito onde esse poder, majoritariamente, né, ele tenta, enfim, estabelecer as suas regras, né, e fazer com que as pessoas se modulem ali, ou se não se modularem, elas vão ser punidas, elas vão ser, objetivamente, elas vão ser penalizadas. As penas, por exemplo, na Idade Média, né, era, vou amputar o seu braço, vou te degolar, eu vou te colocar na forca, vou te colocar na fogueira, na roda da guilhotina, mas sempre o resultado dessa degola, dessa guilhotina e tal, era a espetacularização, né? Ou seja, era mostrar para a sociedade, enfim, da época,
olha, aqui, ó, vamos botar aquela pessoa na fogueira, mas vai ser no meio da praça. Né? Todos os castigos naquela época eles eram feitos, né, no meio das praças, eles eram feitos de forma pública. E mesmo quando eram feitos fechados, eles depois os restos, os pedaços eram pendurados de forma com que as pessoas pudessem ver isso. Hoje não é diferente, né? Hoje, assim, a gente também vê, né, as penas, né, que hoje, se você não tem essa degola, essa fogueira e tal, hoje o assassinato de reputação, o assassinato de nomes, o assassinato da moral, né, o julgamento antecipado, né, o não respeito, né, às regras do jogo democrático, às regras constitucionais. Então, assim, é isso, né? Esse é o direito penal, né, que é o direito penal que vige hoje, que é o direito penal do controle social, de uma classe sobre outra, dentro de... Né, você não dá para falar em classe social como a gente falava no século XX, mas assim, desses diferentes setores sociais, né, que se interrelacionam num jogo de poder e que tem, cada um, a partir do seu instrumental ideológico, tem, enfim, as suas iniciativas, né? E nós hoje vivemos isso. Pois é, e eu costumo dizer que os operadores do direito, que são agentes do Estado, né, e aí fala-se Ministério Público e magistrados, precisam ter absoluto cuidado com relação a essa dinâmica, porque o agente do Estado, na atribuição das suas funções, é o Estado. E costumo dizer que é muito importante que os agentes que, especialmente, têm um cacetete na cintura, a arma na mão e uma caneta, que eles tomem absoluto cuidado, cuidado redobrado, porque externar posições na qualidade de operador do direito e agente estatal, externar posições, colocar-se como um paladino no combate à corrupção ou ao crime de maneira geral, e estabelecer uma cruzada e obter o apoio da imprensa para poder, e da opinião pública para poder tomar uma decisão, e no caminho inverso, na verdade, das coisas, levar isso para o processo, é de uma tremenda irresponsabilidade. Porque as pessoas que incorrem em ilícitos penais ou que estão sendo acusadas dos ilícitos não são os ilícitos, mesmo que elas sejam, no final, condenadas. Pessoas continuam sendo pessoas. Ilícitos continuam sendo ilícitos. Coisas são coisas, pessoas são pessoas. Pessoas não podem ser confundidas com definições, não podem ser tornadas objetos para que esses paladinos se promovam, sejam eles quem for, sejam eles quais forem, na verdade, porque é muito importante a gente poder dizer às pessoas que há uma portaria, inclusive, a portaria número 1898 de 1998 da Delegacia Geral de Polícia, que afirma que as autoridades policiais e os demais servidores policiais, eles zelarão para que as pessoas que estão sendo acusadas ou que estão sendo investigadas tenham seus direitos à imagem, à privacidade, à intimidade preservados, para que elas não tenham danos irreparáveis. E a gente vê exatamente o contrário disso acontecendo o tempo todo, né? Especialmente, né, nos atos cautelares, né, que acontecem e que já são tomadas essas pessoas como culpabilizadas por tudo que se aponta naquele momento. Então, nem a autoridade policial cumpre essa portaria específica, nem a imprensa se toma como comedida antes de fazer as fotos e vídeos para colocarem nas grandes capas de revistas e jornais dizendo foi ela, Beltrano é culpado, Cicrano é culpado, antes que o processo em si ocorra. Por isso que a Constituição cuida tanto do fato da privação de liberdade ser a última ratio. Porque ela, por si só, já é uma pré-condenação no imaginário popular. O imaginário popular, ver alguém ser aprisionado, ver alguém cumprir uma medida cautelar, e por si só já é um pré-anúncio na mente especialmente leiga ou que busca ensandecida alguma resposta moral para aquilo, que aquela pessoa é culpada, né? Então já é um pré-julgamento com a sentença anunciada.
Então, nessa esteira, doutora, como a espetacularização do processo fere os princípios constitucionais? Bom, eu acho que é o que a gente estava falando, né? Ou seja, na medida em que a imprensa age a partir de interesses que são interesses alheios àquilo que a lei, né, a Constituição e a lei estabelece como devido processo, né? Porque assim, se a gente for olhar as regras do Estado Democrático de Direito em relação ao processo penal, né? Ou seja, se essa lei fosse cumprida, ou seja, se você garantisse a dignidade da pessoa humana, né? Se você garantisse a presunção de inocência, se você garantisse que o contraditório, né? Enfim, o indúbio pro réu, ou seja, que são princípios constitucionais, né? Que tabulam, digamos assim, né? Tudo que é construído para baixo, tudo que vai reger ali o comportamento do Estado de todas as partes dentro desse processo. Na medida em que isso não é respeitado, a gente encontra isso tudo que você falou, né? Enfim, na verdade, na sociedade, as leis elas são articuladas de acordo com esses interesses, de acordo com a correlação de forças que você consegue estabelecer a partir desses interesses. E por isso que eu acho que na sociedade atual, moderna, acaba que a sociedade ganhou outros instrumentos de combate, né? Que são as redes sociais, que é essa maneira de poder se comunicar de forma mais ampla, é uma maneira de furar bloqueios, né? Rígidos estabelecidos pela grande mídia, ou seja, na medida em que a sociedade se organiza, se articula e tenta e briga contra isso, né, é possível, né, sim, é possível fazer com que se respeite, né, esse arcabouço todo, ou seja, são as conjunturas políticas, sociais, enfim, que elas vão modulando isso. Um grande exemplo, né, foi o próprio enredo todo em torno do atual presidente da República, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, houve uma disputa, né, midiática dramática, eu diria, né, uma construção de fake news, uma produção insana de provas, entre aspas, né, feitas pela internet a partir dessas fakes, desses boatos, dessas coisas todas, se estabeleceu ali, né, um arcabouço que acabou sendo levado para dentro do STF e que acabou, né, definindo por uma prisão, né? Ficou anos ali, quase 3 anos preso, né? E a correlação de forças que se estabeleceu na sociedade naquele momento permitiu ao judiciário, que não é muito diferente do judiciário de hoje, né? A Corte Suprema permitiu que aquela prisão fosse feita. E num outro momento, na medida que a sociedade, que aqui embaixo na sociedade se estabelece novas movimentações, né, desses diferentes setores sociais, ou seja, que se muda a correlação de forças entre esses setores sociais, começa a ser feito um questionamento, a prática e a utilização das fake news, a se desnudar, né, toda aquela metodologia, né, de construção que a Lava Jato fez, começa a aparecer essa mesma rede social que produziu fake news, que prendeu, começa a produzir o remédio para mostrar como que aquilo foi produzido, como é que a Lava Jato, né, como é que as relações promíscuas entre procuradores e juiz, e, enfim, e a estrutura judicial levou à construção de provas falsas que levaram àquela situação, que fez não só que o judiciário revertesse aquela situação, mas que, inclusive, no campo da política, o Lula pudesse voltar e ser reeleito, né, presidente da República. Então, eu uso esse exemplo porque, assim, não é olhar para a imprensa e olhar para o direito, é olhar para a vida, é olhar para a sociedade como um todo. O direito é uma coisa muito intrinsecamente que mostra essa relação de poder, que mostra, né, como essas coisas se articulam. E esse caso, né, do presidente da República, como casos outros de pessoas que são colocadas como assassinas, pessoas, enfim, se você for olhar, né, a gente está falando de casos midiáticos, se você for olhar, por exemplo, casos midiáticos, você vai sempre ver
nesses casos midiáticos e que também existem relações de poder intrínsecas nisso, né? Principalmente em casos quando envolve parlamentares, que é o caso do Jairinho, o caso da Flor de Lis, né? Você entra ali, você vai ver relações políticas ali circulando, interesses políticos, né? Que em algum momento é de defender e depois, dependendo de como a opinião pública se coloque, qual é o peso da opinião pública, né? As pessoas se retiram e a política passa a responder à opinião pública e não à verdade, não aos fatos do processo, né? Então, assim, sempre por trás de um grande processo midiático, não tem os fatos, o crime e tal, não, tem interesses políticos, quando não políticos, tem interesses de corporações, tem interesses que foram contrariados, sejam políticos, econômicos, sociais, e que tenham a capacidade de se articular no sentido daquela criminalização, né? Então, assim, enfim, é a forma como eu enxergo. E é impressionante como dinheiro, poder e prestígio são os motivos principais dos quais essa campanha, essa cruzada de desconstituição do outro acontece, né? E a gente entra já nos aspectos filosóficos e morais, porque provavelmente as pessoas têm tanto fascínio, né? E tanta atração por essa desconstituição do outro. Mas antes que qualquer pessoa possa mesclar aquilo que nós estamos falando, nós não podemos confundir a violência exercida pelos meios de comunicação com o suporte no direito constitucional à liberdade de imprensa. São coisas absolutamente diferentes. Porque uma coisa é exercer o direito de exercer e propagar informações verídicas e úteis, né? E aí, outra coisa totalmente diversa é utilizar da força de propagação para ceifar a honra, a história e a condição humana de alguém, independente do que esse alguém está sendo culpabilizado por ter feito ou estar sendo acusado, independente de qual seja essa acusação, de qual natureza seja essa acusação. Porque antes que qualquer pessoa irresponsável possa fazer essa mescla do que nós estamos falando, é importante lembrar que eu sou uma das pessoas que mais digo publicamente nas oportunidades que tem, que numa democracia não se impede a imprensa de falar por primeiro e o judiciário de se falar por último. Agora, cada um no seu tempo específico, sem pressões externas. Isso é muito importante, visto que a liberdade de imprensa, sim, nós sabemos e temos isso como ponto pacífico. Numa democracia, ela é quesito inequívoco. Não tem como se abrir mão disso no Estado Democrático de Direito. Porém, o que se combate aqui, o que se luta aqui é a má informação, é o excesso, tendo em vista que nós não podemos ser irresponsáveis a ponto de, por dinheiro, prestígio e poder, permitirmos a violação de alguns princípios constitucionais e alguns direitos e garantias ali postos, quais sejam o devido processo legal, a ampla defesa, a plenitude de defesa nos casos de tribunal do júri, que aqui é superior à ampla defesa, a presunção de inocência, a dignidade da pessoa humana, bem como garantias específicas, como a intimidade, a honra, a imagem. Então, nós não podemos tentar fazer com que o erro seja justificado com base num preceito constitucional, porque não é isso que a Constituição prega. É importante que as pessoas sempre saibam disso, né? A liberdade de expressão, assim como a liberdade de imprensa especificamente, ela esbarra na dignidade do outro de ser como é. Isso independe de estar envolvida no processo penal, no processo civil, no processo trabalhista. Independente, porque a Constituição preza com que as pessoas continuem mantendo a sua personalidade enquanto alguém, né, e continuem mantendo seus direitos fundamentais para que a vida possa depois seguir. Porque, enfim, a ideia do processo penal é fazer a justiça como nós conhecemos no sentido mais simplório,
no sentido mais puro da palavra, mas é tão somente isso. A ideia de processo penal não é triturar a dignidade de uma pessoa e torná-la inválida para voltar à sociedade depois, por mais que seja isso que aconteça. E essa Eu já espetacularização. sabe o que eu acho? Eu acho assim, que eu particularmente acho assim, que a ideia do processo penal é essa, Sim, entendeu? É sim. Tipo isso. triturar pessoas, é dinamitar pessoas, é dinamitar formações sociais, é dinamitar inimigos e oponentes políticos, é doutrinar, pela força, né? Eu digo, Enfim, o que são as cadeias? O que eu acho importante, sabe, Pedro? Que uma coisa é a gente repetir o que está escrito, entre aspas, na lei, na Constituição, né? Aquilo que, em tese, são os bons princípios que deveriam nortear e as pessoas respeitarem. Mas se a gente sai da casinha, se a gente sai da bolha, a gente vai ver que e anda na rua, nua e crua, né? Com o pé no chão, a gente vê que é isso, né? Hoje, o processo penal dá margem, quando eu falo a própria Constituição, o Estado, vamos colocar assim, não tem violador maior da Constituição e das leis do que o Estado. O grande violador de leis é o Estado. Enfim, se você for ver o que o Estado faz, subindo, pegando a sua polícia e subindo comunidades, favelas e assassinando em massa. Né? Assim, mas esse não o nome é genocídio, o nome é assassinato, e as pessoas tendem a olhar para isso como se assim isso fosse fruto de um erro. A culpa é da polícia, a culpa é do policial que foi lá e que fez. Não, a culpa não é da polícia. Ou seja, a polícia não é o José, o Joaquim que está com a farda. A polícia é o Estado. O Estado treina os seus agentes para isso. Na hora que eles saem de dentro, eles são aparatados, né? Eles colocam carros, colocam viaturas, colocam armas, que são armas que não é um cacetete do guarda-belo que vai rodar o bairro sorrindo para as crianças e, entendeu? Falando com os vizinhos. Não é o guarda-belo, né? É aquela pessoa que está ali também, né? Digamos assim, completamente surtada, completamente com medo, porque vai entrar em territórios, vai adentrar territórios, né, que também são armados de forma, enfim, e as pessoas entram e o caos se estabelece e pessoas são mortas, crianças são mortas, mulheres são mortas, e aí depois a mídia fala, olha, primeiro justifica, não, matou porque era bandido, né? Se é bandido, é traficante, então pode matar. A primeira matéria é essa. Matou porque era bandido, porque estava atirando e não sei o que e tal. Tinha tantos quilos disso, tantos quilos daquilo e tal. Aí a sociedade se mobiliza, vai lá, faz ato público, fecha a via e não sei o que, e a internet começa a bombar para lá, para cá. Aí a imprensa começa, né? Não, mas assim, houve excesso, a corregedoria vai apurar e não sei o quê. E aí, de repente, olha, a bala era do fuzil de tal policial. Então pega aquele policial, enfia ele no BEP, né? E aí joga para cima daquele pobre, muitas vezes policial também pobre, periférico, negro, né? Que estava ali cumprindo esse papel de Estado também em comunidades periféricas e tal. Então, as pessoas tendem a olhar para isso e achar que isso é um erro. Foi um erro que aconteceu. Não é, o Estado é um erro em si, né? Esse caráter de Estado que a gente vive é um erro em si. Né? As prisões, por exemplo, só para concluir, as prisões, a gente está falando da polícia que a gente tem, vamos falar das prisões que a gente tem. Né? As pessoas falam, a gente participou essa semana, nós estávamos em Brasília participando do debate, que aliás é um debate muito interessante, que está estabelecido a partir da resolução, né, do STF, da DPF 347, do estado inconstitucional de coisas no sistema prisional, e fizemos lá, participamos de debates extremamente interessantes, mais de 500 entidades falando sobre o sistema prisional, sobre tudo que tem de errado, sobre a tortura que acontece até hoje, sobre a comida podre que as pessoas comem, a falta de água, a falta de assistência médica e tal. E aí a gente fica com aquela impressão de que alguma coisa está errada. Não está nada errada.
para se manter uma sociedade capitalista nos moldes que a gente vive, eles precisam mostrar para a sociedade, tá vendo? Se você não seguir o meu arcabouço jurídico, se você não seguir as leis que eu estabeleci, tu vai para lá. E lá você vai ser torturado. Nós vamos enfiar um cabo de vassoura no seu ânus. Você vai para lá e você vai comer comida com bicho. Você vai para lá e você vai estar doente e não vai poder ter atendimento médico. Você vai para lá e não vai poder gozar, né, das benesses, né, da lei de execução penal, porque não tem operadores de direito em número suficiente para garantir que o sistema funcione a seu favor, mesmo a lei dizendo que você tem direito a uma série de coisas. Então, assim, eu só quero fazer uma reflexão que, assim, esse direito que nós estamos falando, ele faz parte de um caráter de Estado. Nós não vamos mudar as cadeias, né? Por mais que eu continuo lutando. Desde que eu me entendo por gente, eu luto. E acho que a gente consegue mudar muita coisa, assim, do ponto de vista das conjunturas, a gente muda muita coisa. Eu fiz parte de uma geração que lutou na década de 70 e 80, né, e conseguiu, fez parte de um processo da queda de uma ditadura, da redemocratização do país. Enfim, eu acredito que a luta muda a vida, eu acredito que a sociedade organizada, aliás, é nisso que eu acredito. Eu acredito na sociedade civil organizada, em todas as áreas, né, e no direito a mesma coisa. Eu acho que só a sociedade organizada e mobilizada consegue estabelecer correlação de força diferenciada em determinados momentos históricos para fazer rupturas. Então, sim, é possível mudanças. Agora, são mudanças no marco de um sistema capitalista. Porque, infelizmente, né, desde o século XIX, quando o capitalismo se instaurou, se estabeleceu, né, não existe uma proposta de um modo de produção diferente, ou que esteja aí à vista, que a gente vislumbre e fala, não, o socialismo está perto, ou sei lá, qual outro ismo, né? Está perto, é possível de acontecer. Não, a gente está fazendo uma batalha dentro de uma sociedade capitalista, e a sociedade capitalista tem suas regras, né? Então, as mudanças que a gente pode fazer com a nossa luta, com essa mudança de correlação de força na sociedade, são mudanças conjunturais. E é importante entender isso, porque senão a gente fica naquela imagem do Dom Quixote com um moinho de vento, né? Ou seja, ele olha lá e acha que ele vai com o seu cavalo, com a sua lança, e que vai derrubar uma coisa que, na verdade, não existe, não está disponível para mudança. Sim, não, absolutamente. O recorte que eu queria fazer disso é que, quando falei que o direito não estava para isso, é porque, tecnicamente, o direito que, tecnicamente, nós aprendemos, nós estudamos, nós nos aprofundamos cientificamente, ele não tem como objetivo claro essa destruição massiva do outro e esse controle social por meio do preconceito, desse conceito artificial que é construído, né, pela ideia colonial, pela ideia capitalista, obviamente. Mas esse é um recorte. Porém, é o recorte técnico, é o recorte dos livros. O recorte claro, social, objetivo, nu e cru da realidade, é esse que a senhora bem falou agora, e que nós, na Frente Humanista do Direito, denunciamos abertamente, combatemos abertamente. Inclusive, estive há pouco tempo gravando um podcast e falei basicamente só de sistema penitenciário e o quanto a urgência da DPF 347 vem à tona agora com uma necessidade imediata de evolução humana, porque é inacreditável que as questões mais basilares assim, relacionadas ao direito sejam descumpridas tão descaradamente, né? Porque é muita farsa técnica, é muito malabarismo demagógico em torno dessa discussão que envolve o direito penal, né? Sustentada pelos conservadores, como, por exemplo, a guerra às drogas, a eficácia do sistema penitenciário, sabe? As UPPs, aquele elefante branco político. Então, essa farsa técnica toda que se constrói em cima desse discurso é completamente inaceitável. E por isso é tão importante esse debate, doutora. Mas dentro disso tudo, nasce algo muito interessante de se observar socialmente, que é
a atenção que as pessoas dão às desgraças que são anunciadas na mídia e às desgraças que são anunciadas nos processos, especialmente. De que forma se explica esse fascínio das pessoas pela exposição negativa do outro? Né? O que é que a senhora diria sobre? Eu acho assim, né? Como eu vejo, né? A sociedade, né, ela é formada a partir das instituições que estão estabelecidas. Então, por exemplo, você tem uma educação que é uma educação limitadora, né? Você não tem uma educação, as pessoas não são formadas para voar, as pessoas não são formadas para serem livres nas suas ideias, as pessoas são formadas para serem mão de obra, certo? Assim, o Estado capital, o sistema capitalista forma pessoas para serem mão de obra para suas estruturas, né? Hoje em dia você abre a internet e fala, profissões que vão deixar de existir, não sei o que, assim, conforme o mundo vai girando, né? A necessidade de mão de obra vai girando e tal. Então, assim, você tem uma educação completamente acorrentada, né? Você tem pessoas que são incentivadas a pensar de forma individualizada, né? A farinha está pouca, então faça seu pirão primeiro, né? Então, assim, hoje as pessoas não pensam assim, eu vou construir alguma coisa coletivamente. Eu, por exemplo, sou de uma geração que era a geração do coletivo. Tudo nosso era feito coletivamente, a gente gostava, né, de... Hoje não, as pessoas querem empreender, né? Ou seja, vende-se muito essa ideologia do empreendedorismo, né? Não seja, seja o seu próprio patrão, ou seja, essa coisa do individualismo, né? Enfim, e a vida é muito difícil, ou seja, a vida é muito difícil, a vida não coloca tapete vermelho para ninguém andar. Então, assim, as pessoas vão se machucando ao longo da vida porque elas vivem numa sociedade do espetáculo, que ela abre a televisão, ela abre a internet, tem mil coisas maravilhosas para ela aspirar, para ela querer ter, né? Então, são coisas assim que ela olha e fala, nossa, eu vou ser tão mais feliz se eu tiver aquela panela daquele jeito, eu vou ser tão mais feliz se eu tiver aquela roupa, aquele tênis, né? Meu óculos for dessa maneira e tal. Então, assim, é uma sociedade que incute desejos nas pessoas, né? Incute quereres nas pessoas. E aí a pessoa começa a pisar no chão e aí só sente a brasa, só sente o pé queimando, né? E aí começa a impotência, né? Nós somos extremamente impotentes para as dores que a sociedade atual nos coloca, né? Mostra para você um mundo magnífico de coisas que você não vai alcançar. Você não tem condição de alcançar aquilo. Então, na sua impotência, você começa a não se olhar mais. Você começa a não olhar mais para você e a tentar não sentir as suas dores, né? E aí você começa a consumir coisas que te afastam dessa tua própria dor. É por isso que as drogas, elas têm uma presença tão forte na sociedade, porque droga é uma coisa muito boa. Eu estou falando isso para você, hoje, aos 62 anos, eu não uso drogas, mas eu jovem eu já usei drogas. E se tem uma coisa que eu nunca falei para os meus filhos é que droga é uma coisa ruim. Não, droga é uma coisa muito boa quando você usa. O problema é o depois, são as sequelas, as consequências. Tanto as consequências físicas na sua saúde, quanto as consequências sociais, né? As punições que você pode ter nesse sentido. Mas as pessoas começam a buscar coisas que as tirem desse lugar de dor perene que a sociedade nos coloca. E aí, quando eu saio de mim, quando eu não quero lidar com as minhas impotências, com as minhas dores, aí é mais fácil olhar para o rabo do outro. É mais fácil olhar para o que o outro está fazendo de errado. Né? Porque, assim, se eu for olhar, bota uma lupa sobre cada um de nós, para-se à noite do seu dia e fala quais foram os crimes que eu pratiquei no dia de hoje. Né? Quais foram os crimes que eu pratiquei no dia de hoje? Eu saí de casa, né? Enfim, eu paguei o que eu tinha que pagar, enfim, os meus impostos estão em dias, eu não burlei nada quando eu fiz o meu imposto de renda, enfim, hoje eu não cometi nenhum crime, né? Eu acho meio difícil que as pessoas não saiam cotidianamente de regras, não que todo mundo todo dia mate alguém, enfim, mas assim, também isso, né?
Então, eu não vou olhar para mim, eu não vou olhar para o que eu tenho de errado. As pessoas gostam de olhar para si mesmas como se elas fossem perfeitas. Elas gostam de olhar para si mesmas como se elas fossem completamente aceitáveis, como se elas não tivessem erros nenhum, como se elas fossem o padrão, modelo de sociedade que é vendido para elas. E aí é muito fácil olhar, olha lá, Flor de Lis, a pastora, entendeu? Veio da favela e fazia swing, e fazia no seu... Aí começa aquela produção, o processo, por exemplo, da Flor de Lis, eu estou usando Flor de Lis como exemplo, podia usar qualquer outro, eram 4 tipos penais, né? Homicídio, tentativa de homicídio, fraude processual e associação criminosa armada. Mas a sociedade discutiu comportamento moral. A sociedade, ela foi condenada, ninguém discutia o crime em si e tal, até porque ela, entre aspas, ela era mandante, né? Supostamente ela respondia pelo mando. Então as pessoas discutiam se ela em algum momento virou uma cobra e tentou seduzir alguém. E aí eu vi, essa senhora que está aqui na sua frente, eu passei cerca de 2 horas vendo o Ministério Público. Quando eu falo Ministério Público, eu não vou falar de nomes, eu estou falando de Estado. Para mim, o Ministério Público é parte da estrutura do Estado, com uma testemunha que dizia, né, dentro do tribunal, sendo gravado, ela contava como que ela teve uma experiência em que a Flor de Lis virou uma cobra, com ela dentro de um quarto fechado, e como a Flor de Lis, se arrastando como uma cobra num quarto, tentou seduzi-la. Então, assim, o nível de insanidade que as pessoas atingem é esse nível de insanidade, né? Ou seja, eu demonizo o outro, que quando eu demonizo o outro, eu transformo ele em alguma coisa sobrenatural, ele deixa de ser parecido comigo, né? Porque eu sou normal. E aí eu jogo o outro, demonizo, jogo ele para uma esfera do sobrenatural. A esfera do sobrenatural é regida pelo bem e pelo mal. A sociedade toda, quando você fala bem e mal, ela se coloca do lado do bem, né? Todo mundo se vê como bem, o mal é o outro. E aí, se o mal é o outro, vamos botar ele na fogueira. Vamos cortar o braço dele, vamos cortar a língua dele, vamos, né, dizer que tem que pegar 50 anos de cadeia e tal. Então, assim, isso não é agora, né? E assim, isso é uma coisa que não é da sociedade agora. Né? Você vê Jesus Cristo, né? O que foi que aconteceu com Jesus Cristo? Qual a diferença dele para uma Flor de Lis ou para outras pessoas que foram, né, linchadas antes de um julgamento, né? Assim, então, entre escolher um ladrão e escolher uma pessoa que falava de paz, falava de amor, falava de comunhão, vamos ficar com o ladrão e bota esse cara ali, porque, sabe? Então, eu acho que tem muito a ver com essa anomalia, com essas anomalias pessoais que essa sociedade da disputa, essa sociedade da venda, do ter, né, do inconsciente estabelece para as pessoas. Eu acho que apontar o outro, criminalizar o outro é uma maneira de se proteger, de não se mostrar, de não querer ver o que você é no seu real tamanho. Né? Todo mundo tem as suas loucuras, todo mundo, se colocar uma lupa em si mesmo, vai achar as suas taras, vai achar, enfim, seus complexos, vai achar seus pequenos ou grandes crimes, né? E dói a gente se ver no real tamanho. Tem gente que não está preparado para se ver no seu real tamanho. Aí vai criminalizar o próximo. Pois é, isso tudo é muito interessante, porque a imprensa e a sociologia conhece tanto isso nos Estados Unidos que tem um termo, né? What bleed leads, o que sangra vende. Então, é uma realidade que se põe, evidentemente, nos nossos olhos de operadores do direito, e foi muito interessante ter levantado o exemplo do caso específico da Flor de Lis, porque são tantas barbaridades ali que, em minha opinião técnica e pessoal, do que nós podemos observar e procuramos saber, que certamente o Ministério Público tem que se envergonhar de algumas questões que foram colocadas na mesa, né? E há uma contaminação acerca de como esse sensacionalismo esbarra na operação do direito. Inclusive, na última semana, travei um embate, porque era um debate, se tornou um embate,
devido às acusações morais que uma pessoa específica que trabalha com adoção falou, né, acerca da Flor de Lis, relacionada especialmente àquelas alegações absurdas das relações sexuais e morais entre os filhos e que ela tinha com todos eles. E eu disse, olha, você é uma pessoa especialista em adoção, né? Você não teve acesso aos autos do processo, afirmar esse tipo de coisa pelo que você viu na mídia é muito grave. É muito grave e Sabe é uma muito coisa interessante? responsável. Só uma parte que você está falando, uma coisa interessante nesse aspecto. Eu falo muito isso com vários jornalistas. Ah, porque a Flor de Lis se relacionava sexualmente com filhos e tal. Eu falo assim, me dá o nome de um. Me dá o Isso, nome de essa mesma pergunta. me dá o nome de um filho que ela se relacionava. Porque não tem. Se você olhar no processo, se você olhar em todas as matérias jornalísticas, as pessoas falam, ela se relacionava sexualmente com os filhos. Aí eu digo assim, fala um caso específico, dá o nome de um deles. Isso, Me mostra a prova de que com um. Não tem. isso. Me dá Maria, João, Joaquim, Fernando e tal. Não tem. Jogou os filhos. Ela transava com os filhos. E ficou. E as pessoas repetem isso. E o grande objetivo, e isso foi uma discussão travada dentro da academia com uma pessoa que tem profunda expertise nessa área de família e outras semelhantes. Então, se colocar como essa pessoa em face a esse tipo de argumentação é muito importante e é muito urgente hoje para evitar esse what bleed leads, né, o que sangra vende. A gente tem que estancar essa sangria, na verdade, porque quando a senhora tratou sobre ao que isso serve, que é lançar o outro num ambiente onde provavelmente eu nunca estarei, eu nunca estive, que é o da espiritualidade negativa, né? Que é o do lado ruim, né? É o lado maldito. Principalmente o que eu penso que um dos fatores que reforça esse fascínio das pessoas com relação à criminalidade ou à exposição negativa do outro é justamente porque quando nos diferenciamos do criminoso ou do acusado, que aparentemente não deixamos dúvidas internas para nós mesmos quanto à condição de pessoas honestas, que cada um atribui a si próprio, né? Então, porque assim nós podemos nos rotular com as pessoas puras, diferenciadas, santificadas, e nós nos colocamos como sujeitos de direitos, e eles como coisas que de uma espécie que não detém qualquer tipo de garantia ao direito. Porque, na verdade, o que há é isso, né, internamente nas pessoas. E é muito interessante ter levantado esse questionamento, porque como é que a sociedade deveria se comportar diante de casos tão delicados como esses que, por exemplo, a senhora lida, porque a Flor de Lis é um exemplo, mas existem outros, como o do Jairinho, como o de outras pessoas acusadas país afora, nos quais a senhora trabalha especificamente com o júri. Olha, eu acho assim que com empatia, né? Assim, eu acho que as pessoas tinham que ter empatia em todos os momentos, em todas as situações, porque na verdade é isso que eu estava te falando, né? Para combater essa tese do individualismo, de buscar soluções só para mim, ou só para aquele meu grupinho fechado, só para minha bolha, eu particularmente acho que as pessoas deveriam sempre se colocar no lugar do outro, sabe? Assim, se colocar, porque assim, ninguém tem garantia de nada. Eu estou conversando aqui com você, eu boto a mão no meu peito, meu coração está batendo, mas eu não tenho garantia que daqui a meio minuto ele vai continuar batendo. Não tenho. Eu não tenho garantia que eu vou sair aqui. Olha, para te dar um exemplo, hoje eu estava aqui na minha casa, estava trabalhando assim aqui no escritório, e aí eu ouvi um barulho horroroso, assim, como uma explosão e uma coisa assim. Eu olhei pela janela e eu vi no meio da rua esses botijões imensos de gás, né? Que estava vazando, que saiu pulando da casa do vizinho e eles conseguiram botar para fora e tal. E aí ali rolou um certo pânico, ligaram para o bombeiro, olha, tá um cilindro imenso de gás, pode explodir. Tava, né, soltando um gás, fazendo um barulho horroroso. Teve uma primeira explosão. Então, assim, poderia ter explodido, ter queimado as casas aqui e morrido todo mundo. Então, assim, ninguém tem garantia de nada. A vida não é,
né, não nos dá essa possibilidade de garantia. Então, assim, essa coisa de você ser a sua melhor versão no seu agora, no seu momento presente, né? Não adianta eu ficar pensando que eu vou fazer coisas boas e vou ser uma pessoa melhor amanhã, porque o amanhã não existe, como ontem também não existe mais. A única coisa que nós temos são os momentos do dia de hoje, né? Então, assim, quando eu olho para uma pessoa que tá ali na imprensa, fulano fez isso, fez aquilo outro, o que eu quero para aquela pessoa? Eu quero que aquela pessoa, não que ela fique impune, né? Porque eu não sou abolicionista nesse sentido, eu não quero que ela fique impune, mas eu quero que ela seja julgada com todo o respeito e com todas as garantias. Né? Eu quero que ela seja julgada como eu gostaria que se fosse o meu filho. Eu tenho 5 filhos. Se um dos meus filhos saírem lá fora e fizer alguma coisa errada e forem criminalizados de alguma maneira, eu vou correr, vou botar minhas asas sobre eles e vou querer que o devido processo legal seja garantido, que haja a presunção de inocência, que o nome deles não seja de forma antecipada assassinado, né? Que eles não sejam presos, né, arbitrariamente e jogados em masmorras, né, como são as masmorras que a gente tem. Então, assim, o que eu quero para o outro é o que eu quero para o meu filho, para minha família, as garantias. E eu acho que as pessoas só conseguem pensar. Eu tenho amigas que falam isso. Olha, eu sempre fui do bandido bom, bandido morto. Até meu ente querido está nessa situação. Então, eu acho assim que quando você quer a garantia para o outro, você, antes de mais nada, está se garantindo. Você, antes de mais nada, está buscando o melhor dessa coisa que não é boa, toda que a gente estava falando aqui, mas você está dizendo para o Estado que tem normas que dizem que tem que ter garantias e que não garante. Você está dizendo, eu estou desse lado aqui. Eu estou do lado que a polícia tem que prender alguém, a polícia chega no momento que está tendo um assalto e tal. Não, a polícia tem que chegar lá e ela tem que conter aquela agressão, sim, ela tem que proteger a sociedade, sim, mas ela não é juiz, ela não tem que chegar ali, ajoelha todo mundo e vou executar vocês porque vocês cometeram um delito, né? Até porque todo mundo merece uma segunda chance, né? Até porque tem pessoas, tudo bem, tem pessoas que são doentes, são pessoas que vão delinquir, se tu der liberdade, vão delinquir, vão a vida inteira, isso é verdade. Existe uma minoria, sim, existe. Mas, historicamente, né, pessoas que cometeram delitos se ressocializam, né, se recolocam na sociedade, enfim. Então, assim, eu acho que o que a sociedade precisa ter é empatia por si mesma. Porque quando eu defendo as garantias constitucionais de alguém, seja do Lula, seja da Flor de Lis, seja do Jairinho, seja da minha vizinha, seja do pipoqueiro, eu estou defendendo as minhas. Sim. Eu estou defendendo a saúde do Estado, eu estou defendendo a saúde da sociedade, né? Eu estou defendendo a harmonia social, eu estou defendendo uma segurança jurídica, eu estou dizendo para as pessoas o seguinte, olha, pode ir para a rua, vai lá, vai estudar, vai trabalhar, respira, vai com fé, vai viver. Por quê? Porque sabe, tem um arcabouço aqui que vai te dar garantia. Se alguma coisa acontecer de errado, a sociedade está junto contigo para te proteger. Então, eu acho que é dessa forma, né, que a sociedade deveria se autoproteger. Quando eu protejo o outro, eu estou me protegendo. Certamente. Um dos motes da Frente Humanista de Direito é isso, essa concepção do constitucionalismo fraternal. A forma como a Constituição, que é mãe, que é pai, que tutela toda a sociedade, preza em primeiro plano pela fraternidade no desenvolvimento social. Desde o preâmbulo está bem colocado como uma definição do que a Constituição deseja, do que o Constituinte deseja para a sociedade brasileira. E é muito bom fazer um adendo dentro disso, dizendo que o advogado, que é indispensável à administração da justiça, é indispensável, até que para que uma pessoa seja condenada, é necessário ter advogado, é importante dizer às pessoas que isso é quesito, né, para que haja até uma condenação. Então, é importante dizer que o advogado ele não defende o crime. É uma coisa óbvia, mas a gente tem que repetir, porque o óbvio está tendo que ser dito. O advogado não defende o crime, definitivamente não é essa a atribuição do advogado. O advogado defende o direito da
o direito da pessoa ter uma defesa técnica que é exigida constitucionalmente, uma defesa técnica e que tenha noção plena do que está fazendo enquanto defesa, né? Então, é a defesa do seu direito de ser processado, julgado e condenado ou absolvido nos termos da lei, de como deve ser. Nós não podemos mais. Eu acho que por razões de sustentabilidade. Eu dizia isso antes, né? Que por razões de sustentabilidade, hoje nós não queimamos mais as pessoas em praça pública. Mas, na verdade, não, porque o meio ambiente está aí e os madeireiros e garimpeiros e todos os eiros desonestos que estão destruindo o meio ambiente não corroboram com essa frase. Mas nós não podemos permitir que as pessoas façam o que fizeram com Joana d'Arc, sabe? Além de colocar em praça pública e dizer, olha, você está perdoado, mas você tem que pagar ainda por todos os seus pecados e que alguns deles nem pecados eram ou nem existiam. Então, nós não podemos agir dessa forma inquisitorial com as pessoas, porque não é assim que definitivamente nós gostaríamos de ser tratados, caso ocorresse algum problema de natureza jurídica em nossas vidas. Então, doutora, foi muito importante essa conversa que nós tivemos, foi muito necessário. Eu parabenizo demais os trabalhos da ANFAP, do Anjo da Liberdade. Estive conversando com o Márcio essa última semana, justamente solicitando para que ele estivesse, de alguma forma, abrindo as portas para que a Frente Humanista pudesse estar trabalhando com vocês sempre que possível, né, dando apoio sempre que possível. Nós faremos agora, inclusive, uma cerimônia de investidura de novos membros, vai ser um evento muito grande, muito bonito, aqui na capital de Sergipe, mas na Escola do Legislativo. E nós amaríamos que representantes de vocês estivessem aqui, foi o que falei a Márcio, mas né, na impossibilidade nós solicitamos apoio online, né, por vídeos. Deixa, inclusive, esse pedido aqui para a senhora, que se puder, eu faça também. Tem uma fileira de novos acadêmicos, pensadores humanistas chegando para reforçar os métodos de trabalho que nós temos. Na Comissão de Educação da Frente Humanista, que trabalha especificamente na área educacional, seja fomentando debates, seja com o teatro no ensino infantil, para ensinar direito constitucional, né? Mas, óbvio, de uma maneira que eles consigam compreender na plenitude, para que essas crianças cresçam sabendo o que elas podem e o que elas têm como direito enquanto seres humanos, independente da localidade nas quais elas vivam, né? E seja na comissão política, que é quando nós trabalhamos com amicus curiae, com audiências públicas, com formatação do projeto de lei, mas nós estamos aqui para nos somar a essa corrente de humanidade que se faz necessária no mundo hoje. Então, doutora, muito obrigado pela sua contribuição. De verdade, espero que nós possamos nos encontrar por aí mais vezes, né, para dividir experiências. Vai ser muito importante. Com certeza vamos nos encontrar. Inclusive, eu queria falar assim, porque às vezes a gente faz esses debates e a gente pode passar uma visão negativa da vida e da sociedade. Eu sou uma pessoa que age com muita esperança. Eu acredito muito nos coletivos, né? Acredito nas pessoas, acredito na juventude. Eu estive esse final de semana em Brasília, debate do Pena Justa, e eu fiquei sentada lá nos 2 dias ouvindo muitos jovens, assim, que representando diversas entidades, algumas que eu nem conhecia, entidades assim que estão militando nessa área de direitos humanos, direitos fundamentais, com elaborações políticas feitas, com uma visão de mundo, olhando para essa sociedade, sabendo correlacionar, né, o que é a estrutura social e o que são as conjunturas. A gente, particularmente hoje no Brasil, nós estamos vivendo uma polarização política muito grande, né? Mas a gente tem um governo hoje progressista que, com todas as suas contradições, abre possibilidades para construções, e particularmente da juventude, né, de vocês que estão aí nessa pegada. Eu já estou, né, assim, há algum tempo, mas eu estou aqui para contribuir. Sim. O que eu puder contribuir com o debate, fortalecer essa nova vanguarda, essa nova juventude que está vindo, né, fazer essa batalha pelos direitos humanos e fundamentais, contem sempre comigo.
Eu já sou meio cansadinha, mas eu sou muito ativa, né? Bom, mas, Então, assim, o que eu puder fazer, potencializar e somar, podem contar comigo. mas Antes de mais nada, eu sou uma militante. pois é como diz a minha professora de formação política, que eu imagino que a senhora deva conhecer, que é Heloísa Helena. Sou de Minha Alagoas, amiga, né? Então, sou do minha sertão de amiga, Alagoas. adoro, Elo Elo. Eu sou do sertão de Alagoas, é o maior orgulho de minha vida e cresci com aquela valentia necessária daquela mulher, né? E depois nós caminhamos juntos. a Heloísa sei lá, Nós eu caminhamos juntos em muitos momentos, né? De campanhas pessoais dela ainda no PSOL, depois a fundação da Rede Sustentabilidade, do qual faço parte como membro fundador. Então, tudo isso, hoje, as coisas todas elas conversam, né? E ela diz sempre uma frase que é muito importante: eu tenho mais esperança em meu coração do que cansaço nas minhas pernas. é Então, isso aí. é isso aí, né? Independente da idade, acho que o legado é o que conta, é o que fica, né? Exatamente. Isso aí. Então, Estamos abraço, juntos. doutora. Um abraço para Abraço. você, para vocês todos da frente. Contem sempre Muito comigo. bem. Quero Obrigada pelo debate. agradecer a vocês, pessoal, que estão acompanhando aqui, as várias pessoas que passaram por aqui, mas as outras muitíssimas, em grande e maior quantidade no YouTube, que sempre verificam lá, que fiquem atentos aos próximos encontros. Nosso próximo encontro é com a doutora Flávia Frois, para tratar sobre o sistema judiciário de carne e osso. Então, como é que a gente pode falar dessas realidades? Então, fiquem atentos, porque nós já tivemos convidados extraordinários, teremos outros ainda mais daqui em diante, e teremos também o encontro, teremos também o upload, né, a disponibilização dos conteúdos dos primeiros encontros da primeira temporada de Encontro com o Humanismo, de Humanismo, em que foram convidados a ex-senadora Heloísa Helena, o ex-secretário de Educação de Minas Gerais, João Batista Mares Guia, o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, a ex-ministra da STJ, Eliana Calmon, e muita gente bacana. Então, acompanhem, é importante, tem muita coisa interessante vindo aí. É isso, tchau, tchau, pessoal. Tchau, doutora. Tchau.